Quimera Audiolivros apresenta Clarividência, um livro de Charles Webster Leadbeater. 10ª parte. Clarividência no tempo. O futuro, continuação. A visão impressionou-a bastante, e pela primeira vez, fez com que lhe ocorresse que talvez a criança tivesse qualquer coisa mais séria do que uma constipação, em vista do que levou ao hospital para examinarem. O médico que a atendeu descobriu que ela tinha um pólipo no nariz, que devia ser quanto antes extraído. Poucos dias depois, a criança foi levada para o hospital, para operarem, e deitada numa cama. Quando a mãe chegou ao hospital, viu que se tinha esquecido de trazer uma camisa de noite da pequenita, de modo que as enfermeiras tiveram de arranjar uma, que era branca. Com esta camisa branca vestida, é que a criança foi, no dia seguinte, operada, no quarto que a mãe tinha visto na visão, cujos detalhes todos, exatamente se deram. Em todos estes casos, a previsão conseguiu o resultado para que viera, mas os livros estão cheios de avisos, a que não se prestou atenção, ou se não deu importância, e das desastrosas coisas que vieram a acontecer. Nalguns casos a informação é dada a alguém que mal se pode dizer que possa intervir no assunto, como no histórico exemplo em que John Williams, gerente de uma empresa mineira em Cornwall, previu, nos seus mínimos detalhes, 8 ou 9 dias antes de se dar, o assassínio do Sr. Spencer Perceval, então chanceler das finanças, no átrio da Casa dos Comuns. Mesmo neste caso, porém, é vagamente possível que alguma coisa se pudesse ter feito, porque lemos que o Sr. Williams ficou tão impressionado, que consultou amigos sobre se deveria, ou não ir a Londres avisar o Sr. Perceval. Infelizmente eles dissuadiram-no disso, e o assassínio deu-se. Não parece, de resto, muito provável que, mesmo se ele tivesse ido a Londres e contado a sua história, lhe ligassem grande importância, mas, em todo caso, sempre é possível que se houvessem tomado algumas medidas preventivas, pelas quais o assassínio se evitasse. Poucos elementos temos que nos mostrem que ação especial nos planos superiores levou a esta curiosa visão profética. Os dois indivíduos não eram conhecidos, de modo que a visão não foi causada por nenhuma simpatia pessoal. Se se trata de uma tentativa de qualquer auxiliar para evitar o acontecimento, parece estranho que não se encontrasse uma criatura impressionável mais perto do que em Cornwall. Talvez que o Sr. Williams, quando no plano astral durante o sono, de qualquer modo encontrasse essa imagem do futuro, e, assustando ela, o que é naturalíssimo, assim a passasse ao seu ser inferior, na vaga esperança de que qualquer coisa se pudesse fazer para evitar. Mas é impossível fazer do caso um diagnóstico acurado sem examinar os registros acásticos, para ver o que é que na verdade aconteceu. Um caso típico da previsão absolutamente inútil é aquele que conta o Sr. Stead, no seu livro Histórias Verdadeiras de Espectros, página 83, a propósito da sua conhecida Miss Freer, mais citada como Miss X. Quando estava passando uns dias numa casa de campo, esta senhora, estando perfeitamente desperta e consciente, viu uma vez uma charrete, puxada por um cavalo branco, parada à porta da casa. Nela estavam 2 estranhos, um dos quais desceu da charrete, e ficou a brincar com um cão que por ali andava. Ela reparou que esse indivíduo estava de sobretudo e viu também, nítidos, os sinais recentes das rodas da charrete na terra. Mas, ao tempo, não estava ali carro nenhum. Meia hora depois, porém, surgiram 2 estranhos dentro de uma charrete, e a visão, que essa senhora havia tido, realizou-se em todos os seus detalhes. O Sr. Stead cita, a seguir, um outro caso de previsão igualmente inútil, onde 7 anos mediaram entre o sonho, dessa vez tratava-se de um sonho, e a sua realização. Todos estes casos, e são apenas exemplos citados ao acaso de entre muitas centenas deles, mostram que uma certa dose de previsão é sem dúvida possível ao eu, e estes casos seriam sem dúvida muito mais frequentes, se não fosse a excessiva densidade e falta de vibração correspondente nos instrumentos inferiores da maioria, do que nós chamamos a humanidade civilizada, qualidades principalmente atribuíveis ao crasso materialismo prático da nossa época.
Não me refiro a qualquer profissão de fé materialista como sendo coisa vulgar, mas sim ao fato de que nas coisas práticas da vida cotidiana, quase toda a gente é guiada apenas por considerações de interesse material, de uma forma ou outra. Em muitos casos o próprio eu pode ser um eu pouco desenvolvido, e a sua previsão, por conseguinte, muito vaga. Em outros poderá, ele, ver claro, mas possuir instrumentos inferiores tão pouco impressionáveis, que apenas consiga imprimir ao cérebro um vago presságio de desgraça iminente. Há ainda casos em que uma previsão é obra, não do eu, mas de qualquer entidade exterior, que, por qualquer razão, sente interesse pela pessoa a quem dá esse sentimento. Na obra que citei, o Sr. Stead refere-se à certeza, que teve muitos meses antes, de que assumiria a direção da Pall Gazette, ainda que, de um ponto de vista normal, nada parecesse menos provável. Se esse pré-conhecimento foi resultado de uma impressão dada pelo seu próprio eu, ou de qualquer aviso amigável de qualquer entidade estranha, é impossível dizer sem que se investigue, mas o fato é que a confiança nesse pressentimento foi amplamente justificada. Há ainda uma variedade de clarividência no tempo, que não deve passar sem referência. É relativamente rara, mas há dela bastantes exemplos, para que a devamos referir, ainda que, infelizmente, os detalhes dados em geral, não incluam aqueles que nos seriam essenciais, para que pudéssemos fazer um diagnóstico seguro. Refiro-me aos casos, em que exércitos espectrais ou rebanhos espectrais foram vistos. Em O Lado Noturno da Natureza, página 462 et seq. Temos vários exemplos dessas visões. Ali se conta como em Avará Park, ao pé de Ripley, vários batalhões de soldados, umas centenas, ao todo, foram vistos, por pessoas merecedoras de crédito, fazer várias manobras e, em seguida, desaparecer. E, como, alguns anos antes, um exército visionário semelhante, foi visto na vizinhança de Inverness por um lavrador e seu filho, ambos criaturas respeitáveis. Neste caso também, o número dos soldados era muito grande, e os dois espectadores não tiveram, a princípio, a mais pequena dúvida, de que se tratava de gente de carne e osso. Contaram, pelo menos, 16 sessões duplas, e tiveram bastante tempo, para observar todos os detalhes. Os que iam na frente, marchavam 7 a 7, e eram acompanhados por muitas mulheres e crianças, que levavam latas e outros apetrechos de cozinha. Os soldados iam fardados de vermelho, e as armas luziam ao sol. No meio deles ia um animal, uma corça ou um cavalo, não puderam ver bem o que era, que eles aguilhoavam furiosamente a baioneta. O mais novo dos espectadores, observou para o outro que de vez em quando, as últimas filas tinham que correr para apanhar as dianteiras. O mais velho, que tinha feito o serviço militar, observou ter sido esse sempre o caso, recomendando-lhe que, se alguma vez viesse a sentar praça, visse sempre se conseguia marchar nas primeiras filas. Havia só um oficial a cavalo. O cavalo era cinzento, e o oficial tinha um capacete ornamentado a dourados, e uma capa azul de hússar, com largas mangas forradas de encarnado. Os dois espectadores observaram no tanto, que disseram que o reconheceriam em qualquer parte. Tiveram, porém, receio de ser maltratados, ou de ser forçados a acompanhar as tropas, que lhes pareceu que deviam ter vindo da Irlanda, tendo desembarcá-lo em Kintyre. E, enquanto trepavam por cima de uma barreira para sair do caminho, tudo aquilo de repente desapareceu. Um fenômeno da mesma ordem se observou no princípio do século XIX em Paderborn, na Westfália, sendo observado por umas 30 pessoas. Mas, como, uns anos depois, uma revista uns 20.000 soldados se realizou naquele mesmo lugar, concluiu-se que a visão fora uma espécie de dupla vista, faculdade não rara naquele distrito. Estes exércitos espectrais aparecem, porém, às vezes, onde um exército de homens normais de modo algum poderia marchar, nem antes nem depois da visão. Um dos mais curiosos relatos desse fenômeno é feito por Miss Harriet Martineau, li a sua descrição de Os Lagos Ingleses. Escreve ela:
Este solteiro Soutrafel é aquela montanha, sobre a qual espectros apareciam aos milhares, a intervalos durante 10 anos no século passado, apresentando o mesmo aspecto a 26 testemunhas escolhidas, e a todos os habitantes de todas as casitas donde se podia ver a montanha, e isto por um espaço de 2 horas e meia de cada vez, a passagem espectral acabando pela escuridão. A montanha, note-se bem, está cheia de precipícios, que tornam impossível toda a marcha de um número qualquer de homens. E do lado norte e oeste mostra uma face perpendicular de 900 pés de altura. Nas vésperas de São João, em 1735, um criado do lavrador Sr. Lancaster, estando a uma distância de meia milha da montanha, viu o lado oriental do seu cimo coberto de tropas, que, durante 1 hora, prosseguiram na sua marcha. Vinham, em massas separadas, de uma saliência no lado norte, e desapareciam numa cavidade no Píncaro. Quando o pobre homem contou a sua história, foi insultado por muita gente, como em geral acontece aos observadores originais, quando veem qualquer coisa de anormal. 2 anos depois, também na véspera de São João, o Sr. Lancaster viu ali alguns indivíduos, aparentemente seguindo, a pé, os seus cavalos, como se houvessem regressado da caça. Não deu importância a isto. Mas, por acaso, tornou a olhar para lá passados uns 10 minutos, e viu as figuras, agora montadas, e seguidas por uma massa interminável de tropa, 5 a 5, marchar da tal saliência para a cavidade no Píncaro, como dantes. Toda a família viu isto, assim como as manobras da força, à medida que cada batalhão era mantido em ordem por um oficial a cavalo, que galopava de um lado para o outro. À medida que caía o crepúsculo, a disciplina parecia enfraquecer, e as tropas, misturando-se, prosseguiram a passo irregular, até que tudo se perdeu na escuridão. Foi agora, é claro, a vez dos Lancasteres serem insultados por toda a gente, como tinha acontecido ao seu criado. Mas não tardou que viesse a sua justificação. Na véspera de São João do terrível ano de 1745, 26 pessoas, especialmente para isso chamadas pela mesma família, viram tudo quanto eles tinham já visto, e mais. Carruagens estavam agora, misturadas com as tropas, e toda a gente sabia muito bem que nunca tinham estado, nem podiam estar, carruagens no cimo do Soutrafel. A multidão era enorme, porque as tropas enchiam um espaço de meia milha, e marchavam rapidamente até que a noite as escondeu, marchando ainda. Nada havia de vaporoso ou indistinto no aspecto destes espectros. Tão reais pareciam, que no dia seguinte alguns dos espectadores da véspera, subiram a montanha para ver, se lá estavam os sinais das ferraduras dos cavalos. Grande foi o seu terror quando não viram sinal, de pé humano ou ferradura, na erva ou na terra. As testemunhas fizeram disto depoimento jurado perante um juiz. E foi por conseguinte terrível, a expectativa de toda aquela região, a respeito dos acontecimentos próximos da rebelião escocesa. Soube-se então que tinha havido mais 2 pessoas, que tinham visto qualquer coisa de análogo no intervalo, isto é, em 1743, mas tinham-no ocultado, para escapar aos insultos, de que haviam sido vítimas os seus vizinhos. O Sr. Urém, de Wilton Hall, e um criado seu, viram, uma tarde de verão, um homem e um cão sobre a montanha, perseguindo alguns cavalos num lugar tão íngreme, que era absolutamente impossível, que qualquer cavalo ali se aguentasse. A velocidade, com que corriam, era prodigiosa, e tão rápido foi o seu desaparecimento na extremidade sul do Fel, que o Sr. Urém e o criado subiram até lá a manhã seguinte à busca do cadáver do homem, que com certeza devia ter morrido. De homem, cavalo, ou cão, não encontraram nenhum sinal. Por isso desceram e calaram-se. Quando chegaram a falar, não foram tratados com mais consideração por terem 26 companheiros na desgraça. Quanto à explicação, o diretor do Lonsdale Magazine declarou, volume 2, página 313, que se descobriu que na véspera de S. João de 1745, os revoltosos estiveram fazendo manobras na costa ocidental da Escócia, e os seus movimentos foram refletidos por qualquer vapor transparente análogo à Fada Morgana.
Não se pode dizer que seja uma explicação muito satisfatória, mas, que saibamos, é a única que até agora apareceu. Estes fatos, porém, fizeram com que se citassem muitos outros, como a marcha espectral, do mesmo gênero, observada em Leicestershire em 1707, e a tradição da marcha de tropas sobre o Evelyn, na véspera da Batalha de Marston Moor. Outros casos se citam, em que rebanhos de carneiros espectrais têm sido vistos em certas estradas, e existem, é claro, várias histórias alemãs de cavalgadas espectrais de caçadores e de salteadores. Ora, nestes casos, como tanta vez acontece na investigação de fenômenos ocultos, há várias causas possíveis, cada uma das quais bastaria para produzir as ocorrências observadas, mas, na ausência de detalhes mais completos, pouco mais se pode fazer do que lançar uma hipótese sobre as causas prováveis que estavam em operação nesse momento. A explicação mais vulgarmente dada, quando toda a história não é posta de parte, por se considerar falsa, é que o que se vê é um reflexo, por miragem, do movimento de um exército real, que esteja manobrando ou marchando a uma distância considerável. Eu próprio já, por várias vezes, vi a miragem vulgar, e sei portanto qualquer coisa dos seus espantosos poderes de decepção. Mas parece-me que seria preciso que arranjássemos qualquer variedade nova de miragem, inteiramente diferente de aquela que a ciência atual conhece, para explicar estes casos de exércitos espectrais, alguns dos quais passam a distância de alguns metros do espectador. Em primeiro lugar, podem ser, como no caso citado, e que se passou na Westfália, apenas casos de previsão em grande escala, por quem arranjados, e para que fim, não é fácil de adivinhar. Podem também, muitas vezes pertencer ao passado, e não ao futuro, e ser, de fato, reflexos de cenas dos registros acásticos, ainda que aqui também se não compreenda bem a razão e o processo da imagem. Há muitas tribos de espírito de natureza perfeitamente capazes, se por qualquer razão o quisessem fazer, de produzir essas aparições pelo seu grande poder de manifestação. Vê Manual Teosófico V, página 60, e isto estaria perfeitamente de acordo com o prazer que tem em mistificar e impressionar os seres humanos. Ou talvez tudo isso seja bondosamente destinado por eles a avisar os seus amigos de acontecimentos que sabem que vão acontecer. Parece que deve ser qualquer explicação desta ordem, que mais satisfaça a extraordinária série de fenômenos descrita por Miss Martineau, isto é, se os relatos que lhe fizeram são dignos de crédito. Outra possibilidade é que, em alguns casos, o que se tomou por soldados foi simplesmente um grande número de espíritos da natureza executando algumas daquelas manobras ordenadas, que eles têm tanto prazer em fazer, ainda que se deva confessar que essas manobras raras vezes são de gênero que possa ser tomado por militar, a não ser por criaturas excessivamente ignorantes. Os rebanhos de animais são provavelmente, na maioria dos casos, meros registros, mas há casos em que eles, como os caçadores selvagens do conto alemão, pertencem a uma classe de fenômenos inteiramente diferente, e que está de todo fora do assunto que ora tratamos. Os estudiosos do oculto devem saber que as circunstâncias que cercam qualquer cena de terror intenso ou intensa paixão são susceptíveis de ser por vezes reproduzidas numa forma que precisa apenas um pequeno desenvolvimento de faculdades psíquicas para se poder ver. E por vezes tem acontecido que vários animais formavam parte dessas circunstâncias, e esses são, por isso, periodicamente reproduzidos pela ação da má consciência do assassino. Vê Manual V, página 83. Provavelmente o que haja de realmente verdade nas várias histórias de cavaleiros espectrais ou grupos espectrais de caçadores, deve pertencer a esta categoria. E esta também é a explicação, evidentemente, de algumas das visões de exércitos espectrais, como aquela da notável reprodução da cena da Batalha de Edgehill, que parece ter se dado várias vezes durante alguns meses depois da data do combate, conforme o testemunharam um juiz de paz, um sacerdote, e outras testemunhas oculares, num curioso panfleto contemporâneo intitulado Prodigiosos Ruídos de Guerra e de Combate, em Edgehill, perto de Kenton, em Northamptonshire.
Segundo se diz neste panfleto, este caso foi investigado ao tempo por alguns oficiais do exército, que reconheceram nitidamente algumas das figuras espectrais que viram. Isto parece, sem dúvida, ser um exemplo do terrível poder, que tem as paixões violentas do homem, de se reproduzirem e efetuarem, de qualquer estranha maneira, uma espécie de materialização do seu registro. Em alguns casos, é evidente que os rebanhos vistos não deviam passar de simples hordas de elementais artificiais de vil espécie, que tomavam essa forma, para irem alimentar-se das emanações horrendas de lugares especialmente horrorosos, como poderia ser o sítio de uma forca. Um exemplo disto é dado pelos chamados Ghibghostes, ou espectros da forca, descritos em Mais Vislumbres do Mundo Invisível, página 109, como sendo repetidamente vistos sob a forma de manadas de estranhos e disformes animais de aspecto suíno, correndo, escavando e debatendo-se noite após noite no sítio desse horrível monumento do crime. Mas estes pertencem mais ao assunto aparições, do que ao assunto clarividência. Tópicos abordados: clarividência, visão espiritual, visão astral, estudo da clarividência, teosofia, estudo da teosofia, visões, planos superiores, visão profética, fenômenos ocultos, registros acásticos, estudos do oculto, exércitos espectrais, elementais artificiais, aparições. Quimera Audiolivros, os melhores audiobooks da internet. Se inscreva no canal, ative o sino e confira outro audiobook de sua preferência.